E aí, fãs de esporte, tudo bem? Meu nome é Lucas Bueno e este é o canal O Hiper Esportivo. Neste quarto vídeo que trago para vocês no canal, vou falar de um assunto um pouco mais sério, principalmente aí para você, amiguinho e amiguinha, que acredita que esporte e política não tem ligação nenhuma, não se misturam. Eu vou trazer aqui 3 fatos que talvez mudem um pouco a sua cabeça. Então, já para não enrolar, solta a vinheta. Bom pessoal, esse vídeo vou falar para vocês sobre 3 conflitos entre países que afetaram a história dos Jogos Olímpicos. O último caso é até um caso um pouco mais positivo, um caso de evolução, mas os 2 primeiros são casos pesados, são de conflitos muito sérios. Então vamos começar aí pelo conflito número 1, o conflito entre Israel e Palestina, que culminou infelizmente no ataque terrorista durante as Olimpíadas de 1972 em Munique, na Alemanha. Passando aí um pouco pela história rapidamente, Israel e Palestina têm um conflito até hoje que envolve aí reconhecimento de cultura, disputa de terras e principalmente religião. Então é um conflito complexo, envolve muita gente, então é algo complicado para entender e por isso esse resumo. O que aconteceu? Em 5 de setembro de 1972, o grupo terrorista palestino Setembro Negro invadiu instalações na Vila Olímpica dos israelenses, dos atletas israelenses, e matou 2 atletas israelenses e sequestrou outras 9 pessoas aí, entre atletas e comissão técnica. Eles fizeram este ataque terrorista reivindicando aí a liberdade de 234 pessoas oriundas da região da Palestina que estavam presas em Israel, e também pediu aí a soltura de 2 dirigentes do grupo Exército Vermelho. Eu tenho aqui o nome deles, vou pegar aqui na minha já conhecida colinha. É o Andreas Bader e o Ulrich Meinhof. Então eles pediam aí a soltura de todas essas pessoas. O governo israelense não abriu mão disso, não liberou essas pessoas, e o governo alemão armou todo um esquema com a polícia para que conseguisse libertar aí esses atletas israelenses, mas infelizmente o plano deu muito errado e culminou aí na morte dos 9 sequestrados, de um policial alemão e de membros do grupo Setembro Negro. Então deu tudo errado, praticamente todo mundo envolvido morreu, e é provavelmente a página mais triste da história dos Jogos Olímpicos. É algo muito, muito triste mesmo. Os Jogos Olímpicos ficaram aí paralisados por determinado período, cogitou-se o cancelamento total do evento, mas após aí 1 dia e meio eles retomaram as atividades e concluíram o evento. Mas é uma página muito triste na história dos Jogos, algo aí para unir as pessoas, celebrar o esporte, que falhou completamente com esse ataque. Aliás, era a primeira vez que Israel participava dos Jogos Olímpicos, então já não é uma lembrança muito boa. Bom pessoal, agora vamos falar do segundo conflito que afetou bastante a história dos Jogos Olímpicos. Para isso vamos voltar a 1980, Jogos Olímpicos de Moscou, na antiga União Soviética, atualmente Rússia. Os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos deste ano a pedido do então presidente americano Jimmy Carter, que resolveu tudo isso por causa da invasão soviética ao Afeganistão. Então eles falaram, o presidente pediu aí para que os soviéticos se retirassem do Afeganistão. Os soviéticos não se retiraram, e aí o presidente falou que são os Jogos Olímpicos, não vamos participar disso aí não. E olha, meus aliados também não vão participar disso aí não.
e aí culminou na maior retirada da história dos Jogos Olímpicos. Aí 61 países não participaram, países aí entre Canadá, Japão, Argentina, Uruguai, então muitos países não disputaram os Jogos Olímpicos, algo que afetou muito na qualidade técnica. Afinal, Estados Unidos, Japão, Canadá são países muito importantes para os Jogos, muitos atletas com muito talento, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos é quase campeão em todas as Olimpíadas, então só 80 países participaram do evento desse ano. Foi algo muito complicado e isso culminou aí num vice-campeonato para a Alemanha e uma limpeza, uma varrida da Rússia pelas medalhas de ouro, conquistou 80 medalhas de ouro, algo fora do normal para os padrões olímpicos. O troco viria 4 anos depois, nos Jogos Olímpicos dos Estados Unidos, em Los Angeles, em 1984, quando a Rússia e alguns países ali do eixo socialista não foram aos Estados Unidos participar dos Jogos. Uma coisa que também afetou muito na qualidade dos Jogos, os Estados Unidos faturaram aí 83 medalhas de ouro, teve a Romênia como vice-campeã dos Jogos, então foi uma loucura. Menos países ficaram sem participar. Se não me falhar a memória aqui, entre 13 e 14 países não participaram dos Jogos e os dois países só voltaram a se enfrentar no esporte dentro dos Jogos Olímpicos em 1988, na edição de Seul, na Coreia do Sul. Bom pessoal, e agora vamos falar aí do terceiro conflito político que afetou os Jogos. Um fato um pouco mais positivo porque é algo de reconhecimento, algo de evolução. Vou falar aí para vocês da judoca Madinda Kalmendi. Ela é uma atleta de Kosovo, um país bem novo que ocupava ali o território da antiga Iugoslávia, pouco tempo depois da Sérvia, até conseguir a sua independência deste país. E a Kalmendi, ela conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E essa foi a primeira medalha de ouro para Kosovo, logo em sua primeira participação. Kosovo foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional em 2014, o que credibilizou aí o país à disputa de vagas olímpicas. Kosovo trouxe 8 atletas para o Rio de Janeiro, e explicando aí um pouco do conflito aí que envolve Kosovo. Kosovo conseguiu sua independência em 17 de fevereiro de 2008. Olha, está bem perto de completar aí 12 anos de sua independência. Até hoje, uma batalha muito dura com vários países que ainda não reconhecem sua independência. O Brasil é um deles, e no caso, a atleta judoca de Kosovo ganhou a medalha de ouro aqui no Brasil, num país que não reconhecia eles como um país independente, um fato que é muito curioso. A Kalmendi, ela lutou por outros países antes de conseguir defender aí a sua bandeira. Ela lutou pela Albânia, inclusive ganhou 2 medalhas de ouro em competições de Copa do Mundo de judô. E para a Olimpíada do Rio de Janeiro, ela recebeu diversas ofertas de muito dinheiro para que ela defendesse outros países. Ela é uma excelente atleta, uma atleta referência na categoria dela. E ela disse, não, dessa vez preciso defender o meu país, finalmente eu posso exercer esse direito e não vai ser agora que eu vou arredar pé, depois de tanta luta para reconhecimento. E foi muito legal a medalha de ouro dela, um fato marcante, um fato muito importante. E explicando aí rapidamente sobre Kosovo, Kosovo é um país da península dos Balcãs, na antiga Iugoslávia. E sua população é formada ali por, na maioria, albaneses e sérvios também. Kosovo ficava numa região que era a Sérvia, que era a dona do território,
até que eles conseguem sua independência muito com a ajuda dos albaneses. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem. Eu tentei ser um pouco breve, expliquei um pouco aqui da história para vocês. Espalhem isso para os seus amigos. São fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. E é o que eu falei, política e esporte está muito envolvido, mas está envolvido demais. Não tem como separar essas duas coisas. Sempre tem essa ligação. Então sempre esteja de olho nestes detalhes, porque faz parte da história, são coisas muito importantes. Então, valeu pessoal, até semana que vem com mais vídeo aqui no Hiper Esportivo.